Tá? Obrigado. Pessoal, então eu quero dar uma boa noite a todos vocês. Eu estou como diretor científico da Regional de Santa Catarina no biênio 2021-2022, na presidência do Dr. Henrique Eisenberg, que infelizmente não pode estar presente hoje, mas já transmite a vocês o abraço aí fraterno de todos vocês, porque ele está em uma outra reunião específica da sociedade a qual ele faz parte, que é a da mão, né? Mas isso não é diferente. Esse curso aqui é um curso que foi idealizado por nós para trazer para os nossos associados da regional e, obviamente, para todos que tiverem interesse, uma discussão profunda dentro das áreas de especialidade. Hoje é o módulo joelho, né? Nós já tivemos o módulo trauma, já tivemos o módulo mão, já tivemos o módulo quadril e hoje nós estamos no módulo joelho, né? E nós vamos ter a presença ilustre, né, do nosso presidente da SBCJ, amigo fraterno meu de muitos anos, Dr. Sérgio Canuto, que é um prazer imenso tê-lo aqui, né? Está brilhantando realmente a nossa reunião. A gente sabe que sempre há muitos convites e muitas responsabilidades como presidente da regional, né? Mas para nós é um prazer imenso, né? Não diferentemente aos nossos colegas aqui da regional, o Dr. Cristiano Menegaso, Dr. Daniel Klein e Dr. Daniel Wolff, que também vão estar juntos conosco nessa noite para a gente discutir um pouco sobre os princípios da artroplastia total do joelho, que é, obviamente, uma cirurgia bastante complexa, né? É uma modalidade do especialista, né? E, então, dando continuidade e respeito a todos que já estão presentes, nós já estamos no número de 43 pessoas. Eu vou passar o comando ao Dr. Cristiano Menegaso, que fará a apresentação rápida de todos e nós vamos iniciar os trabalhos, que é isso que interessa. Uma boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença de todos e vamos ter um bom curso. Obrigado, Funchal. Uma boa noite a todos também. Espero que todos tenham tido um ótimo dia. Dando início, então, eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o presidente da SBCJ, Dr. Sérgio Canuto, meus colegas, o Daniel Klein, Daniel Wolff, o presidente da SBOT Santa Catarina, Dr. Henrique Eisenberg, e o diretor científico, Dr. Funchal. Vamos iniciar, então, o módulo de joelho, com a primeira aula, então, joelho condilar total, apresentado pelo Dr. Daniel Wolff, de Jaraguá do Sul. Ok, Cristiano. A todos, boa noite. Boa noite, Cristiano, Henrique, que não está presente, né? O Funchal, Sérgio Canuto, presença ilustre. Então, falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sou incumbido aqui de falar sobre o começo, sobre a prótese, a história, enfim. Meu nome é Daniel Wolff, sou graduado em cirurgia de joelho e quadril, tive a honra de conviver com o Dr. Motti, Paulo Alencar, Dr. Mário Namba e fazer alguns cursos de especialidade no exterior. Represento o Hospital São José e São José de Jaraguá do Sul. Então, iniciando a história com Ferguson e Verneau, no início da segunda metade do século XIX, começaram as artroplastias de interposição, mas, como se sabe, esses problemas de infecção, quilose e estabilidade foram abandonadas. Depois vieram as próteses de Mackintosh e de interposição, que também apresentaram problemas, mas foram as precursoras das próteses. Então, esses modelos antigos de Mackintosh evoluíram para Gunston, que é uma prótese de rolamento, e Freeman melhorou o desenho da prótese e a técnica cirúrgica. Então, temos aqui um exemplo de uma ressecção e de uma artroplastia de interposição. Então, Freeman veio de um conceito funcional, né, onde fez uma espécie de um rolamento, né, quando o paciente diz que vai fazer um rolamento, porque realmente, às vezes, ele leu algum trabalho, e Freeman, com seus conceitos, estão até hoje, né, que é remover a quantidade mínima de osso, diminuir a chance de soltura, né, evitar uma prótese restrita, baixa fricção, distribuir uma carga melhor na área da prótese, minimizar os debris, minimizar a infecção e dar uma mobilidade até 90 graus. Aí, esses conceitos até hoje só ele não sabia onde colocar os ligamentos cruzados e se havia necessidade da patela. Então, aqui alguns exemplos de origem da prótese anatômica, né, cimentada, né,
acabaram falhando por apresentar uma sobrecarga muito grande. E nesse mesmo período houve um desenvolvimento das próteses constritas, né? Onde o Valdes foi o primeiro que resolveu fazer esse tipo de prótese, depois evoluiu para TIRS, e a prótese Guepard, que foi cimentada. Então, aqui evoluíram dessas próteses Guepard para essas próteses esferocêntricas e a TCP3, né, que são os modelos mais modernos. E aí, só que a Guepard é uma prótese fácil de fazer, reprodutiva, mas só que ela soltava muito fácil. Em 5 anos estava solta e tinha uma grande taxa de infecção. Então, o que vimos até agora? Próteses obsoletas, com resultados ruins, né? A Guepard até que tinha bom resultado, mas era uma prótese que durava muito pouco, tinha soltura muito grande, infecção e problemas com a patela. Então, e aí a evolução dos estudos começaram a partir da década de 70 e 80, onde foi herdado do quadril os princípios de baixo atrito e a fixação de cimento, onde demos origem à primeira prótese cimentada de Gunstone, que funcionava com um sistema de calha na tíbia, onde a pressão era muito grande e acaba falhando precocemente. Então, foi definida em 1970 a prótese condilar total, definido como implante de peças únicas, femoral e tibial, sem fixação intramedular. Então, o desafio era criar uma prótese não articulada, que sendo estável, durável e boa mobilidade. Então, se fez 2 conceitos, anatômica e funcional. A anatômica preservava os ligamentos e a funcional tendia a tirar todos os ligamentos, desenvolvida mais por engenheiros. A anatômica se propunha a aproximar mais as características naturais do joelho e as funcionais foram baseadas nos trabalhos de Firma, Swanson e Instal, e ressecava ambos os cruzados. Então, aqui é o exemplo de uma prótese IPS e uma CR. Então, esses modelos de 78, esse é o primeiro modelo de Instal, né, a prótese quadradona, antiga, e evoluiu para as próteses modernas atualmente. Então, os conceitos atuais de biomecânica dos desenhos protéticos tornaram-se híbridas, com estudo das vantagens e desvantagens das abordagens anatômicas e funcionais, juntando as duas teorias no modelo que pode ser até hoje decidido no momento da cirurgia. Então, resumindo, acabamos em 2 próteses, com substituição do ligamento cruzado posterior ou não, e as próteses constritas, articuladas ou não. Então, para essa evolução, fizemos grandes revisões históricas, como Robson, Ranoir e Scott. A fusão dos conceitos anatômicos e funcionais, a incorporação de diferentes modelos e as geometrias trocleares otimizadas. Então, essa aqui é uma foto de uma prótese condilar total, de 1973, já havia uma patela rudimentar aqui, e uma formação bem já completa. E a evolução, então, uma prótese anatômica duopatelar, que veio da duocondilar, né, que veio com a preservação do LCP, e depois uma prótese onde ressecava aqui o LCP, que veio da PTC, e o LCP ausente, onde tem uma conformidade maior aqui do polietileno, e o LCP presente com polietileno mais reto. Então, aí criou-se o conceito de ressecar ou não o ligamento cruzado posterior. Então, a favor da excisão é que seria mais fácil corrigir as deformidades, tem uma liberdade maior de partes moles posterior, na cápsula, e remoção dos osteófitos posteriores. A técnica é mais simples, para joelhos apertados, principalmente, e colocaria a prótese de uma maneira mais precisa e o desgaste e o estresse de contato seria reduzido. E contra a excisão, seria uma amplitude de movimento menor, o que é questionável, não foi provado, uma estabilidade maior, mas isso também não foi provado, e um afrouxamento também que não foi significativo. E quanto à cinemática da manutenção do LCP, teria uma melhor manutenção da amplitude de um joelho mais normal, e a amplitude da PS, então, desenvolver uma prótese mais com alta flexão, né? E para melhorar, através da melhora da retirada dos osteófitos posteriores e tal, com a melhora do polietileno, também mais conformado com a prótese, acabou melhorando essa amplitude de movimento. E quanto à propriocepção, não tem diferença entre as duas, a marcha não tem diferença, a correção da deformidade fica mais fácil na PS, a estabilidade de ambas exigem, claro, os colaterais íntegros, o desgaste do polietileno, com a evolução do polietileno mais conformado, diminuiu o desgaste também na PS. Então, aqui, um polietileno mais reto e um polietileno mais conformado tem uma tendência a desgastar menos. Então, surgiram, daí, atualmente, as próteses unicompartimentais, as bicompartimentais, tricompartimentais, patelofemorais, prótese de tíbia móvel, próteses de revisão, próteses constritas para grandes deformidades, cimentadas e não cimentadas, e a PS e a CR. Então, a discussão atual ficou entre ressecção ou não do LCP,
cimentação ou não, substituição ou não da patela. Quanto às indicações, a tríade de dor, deformidade e rigidez continua a grande indicação. Uma dor refratária ao tratamento, uma limitação articular, muitas vezes, com uma deformidade grande também pode ser uma indicação, mesmo sem muita dor. As artropatias degenerativas e inflamatórias, lógico, e a idade de pacientes ainda continua evitando-se para jovens e ativos, e a idade mínima seria boa de 60 a 65 anos. O diagnóstico diferencial se faz com dor, com radiculopatia de coluna, dor referida no quadril, onde prefere-se tratar o quadril antes, doenças periféricas vasculares, patologias de meniscos, e os achados do raio-x têm que ser condizentes com a dor do paciente. E eu tenho que, de preferência, ter uma perda grande do espaço articular, onde os pacientes têm melhor resultado. Pacientes também, então, como já falei, 65 anos, sedentários, melhores resultados. Pacientes jovens pode-se fazer, mas de preferência em artrite reumatoide, o lúpus ou doenças reumáticas, onde exige melhor demanda da prótese. Osteonecrose também é indicação, mesmo para pacientes mais jovens, e exceto pacientes que não têm também grande redução no espaço articular, como pseudogota e condrocarcinose, pode ser indicado a prótese. Então, quando a deformidade começa a ficar muito grande, às vezes muito sem uma dor tão forte, é preferível fazer a artroplastia, para não evitar a piora dessa deformidade. Há quantas indicações absolutas são infecção, insuficiência completa do quadríceps, artrodese indolor, descontinuidade ou disfunção severa do aparelho extensor. Contraindicações relativas seriam pacientes com asa elevada, obesidade grave, infecção antiga ou recente erradicada, artrose do quadril moderada a leve, aterosclerose, lesões cutâneas, psoriáticas ou vasculares. Contraindicações relativas seriam deformidade em recurvato, patologias neurológicas, celulite recorrente, infecções recorrentes do trato urinário e fumantes. O paciente operado com uma deformidade grave, não tinha muita dor, mas já apresentava uma deformidade grave, então foi tratado pelo tratamento cirúrgico. Paciente também com varo acentuado e que, mesmo realizando uma osteotomia, sabemos que não há diferença entre pacientes com osteotomia ou não, o resultado foi bom. Eu ainda uso o template, raiz ainda, sem método computadorizado. Aqui uma grande deformidade em varo que eu fiz anteontem, né? Aqui a foto do primeiro dia pós-operatório. Um leve valgo desse joelho também. Aqui as próteses atualmente que não fazem a caixa no fêmur, mas que tem uma boa conformidade aqui no polietileno, onde ela permite não fazer a caixinha, não evita o desgaste ósseo, né? Também uma prótese mais moderna. Aqui também uma prótese retirando o cruzado posterior, onde foi feita a caixinha, a mesma marca de prótese, mesmo modelo, mas com tendências diferentes a serem estudados e analisados para ver se todo esse processo realmente vai surtir um grande efeito em desgaste e manutenção dessa prótese ao longo dos anos. A patela, ainda temos algumas indicações certas, como doenças reumáticas ou que há necessidade de fazer a patela. Então, sabemos que a prótese dá muito bom resultado, entre 95% em 15 anos e 91% em 21 e 23 anos. Então, o futuro, o que nos reserva para o futuro disso tudo que eu falei? Temos próteses para sexos diferentes, vamos ter... sabemos que as próteses PSE convergem para o mesmo modelo, até fabricantes tendem ao mesmo modelo de prótese. Sabemos que é desejável múltiplas opções de tamanho, lados específicos, geometria patelar melhor, geometria femorotibial melhor, né, sobre redondo, componente femoral em J, geometria multirradial, conformidade maior para facilidade de amplitude de movimento. Então, sabemos que tudo isso é muito importante. Movimentos guiados também, onde a prótese, a flexão a prótese vai rodando com a flexão, também é uma tendência. Próteses de alta flexão também para esportistas, com maior de 140 a 150 graus, fixação sem cimento, tântalo, press fit, suporte de carga móvel. Próteses também com restrição também foram aumentando a sua modernidade, né, com melhora também dos desenhos, tanto com relação à patela, e pode ser também muitas vezes indicados como prótese primária em grandes deformidades. Então, já temos próteses, vários modelos, com intercâmbio de tamanhos, calços, suportes, eixos modulares, próteses individualizadas, melhora
do que esperamos melhora do componente patelar. Como eu falei também, então, não usar a patela em pacientes obesos, ou a patela muito pequena, jovens e ativos, e há uma tendência, lógico, a usar em artropatias inflamatórias. Navegação, melhora da navegação, assim como o testificador de imagens se proliferou em todo o país, né? Será que é o futuro? A robótica também, será que é o nosso futuro? Obrigado. Parabéns pela aula aí, Daniel. Então, dando continuidade, eu convido o Daniel Klein, de Brusque, para falar sobre o planejamento pré-operatório e vias de acesso na artroplastia total do joelho. Boa noite a todos. Eu não sei se o Daniel tem que descompartilhar a tela ali, Cristiano. Está vendo? Eu tenho que Sim. Eu acho que eu tenho que fazer isso aí. Só deixa eu ver aqui. Em cima. Tá lá em cima, no verde. Ah, tá. Ok. Apertei aqui no verde. Ah, tá. Agora apareceu. Top share. Ok. Foi. Beleza, vou compartilhar a minha aqui então. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à SBOT Regional de Santa Catarina pelo convite, cumprimentar os colegas aqui de Santa Catarina, Dr. Daniel Wolff, que acabou de dar aula, Dr. Cristiano, nosso diretor científico, Dr. Funchal, e cumprimentar o ilustre presidente da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, Dr. Sérgio Canuto. A mim coube falar um pouquinho sobre o planejamento e as vias de acesso na artroplastia total de joelho. Como o Cristiano falou, eu sou o Daniel Klein, trabalho em Brusque e represento o Instituto de Ortopedia e Traumatologia aqui da cidade. Deixa eu ver o que não está passando. É que travou aqui, Funchal. Descompartilha e tenta compartilhar de novo. Só um minutinho, travou aqui. Daniel, faz rapidinho assim, ó. Sai e volta. Sai e volta que é melhor. Eu não estou conseguindo, o mouse não está localizando aqui, Funchal. Ixi. Nívia, você consegue descompartilhar a tela dele? Você apertou o ESC ali, Daniel? Apertou o ESC Apertei. ali. Apertou? Tá indo. Uhum. Apertei, eu estou sem o visor, sem enxergar o cursor do mouse aqui. Acho que sai e entra de novo, Daniel. Na seta não vai, não? Na seta da direita, ele não vai, não? Estou tentando aqui, doutor, mas não consegui. Tá. Deixa eu tentar de novo. Vê se você consegue se desligar, Daniel. Sair da reunião e voltar. Tá, eu vou desligar o computador aqui, qualquer coisa. Isso. E aí isso. eu volto, de repente o doutor Sérgio dá aula dele. Tá bom. Então vamos lá. Para a gente não perder tempo. Obrigado. Então, convido o Dr. Sérgio Canuto para falar sobre balanço de partes moles e ressecções ósseas. Boa noite a todos. Funchal, muito agradecido pelo convite. Cristiano, Daniel Wolff e Daniel Klein, que não está nesse momento aqui conosco. É uma honra estar participando desse evento. Amizade antiga com o meu amigo Funchal, e estou vendo vários outros colegas aqui também participando. Coube a mim falar sobre balanço ligamentar na artroplastia e cortes ósseos, um tema bastante amplo e extenso. Vou tentar ser um pouco objetivo nas coisas mais frequentes do nosso dia a dia. Então, a prótese total do joelho ela é uma cirurgia de partes moles e cortes ósseos.
né? E um é totalmente independente do outro. Não dá para dizer que é uma cirurgia só de partes moles, porque você faz cortes ósseos fazendo balanço ligamentar também. De uma forma geral, o balanço ligamentar ele é fundamental para o sucesso da cirurgia. Quando você não consegue obter esse balanço, a chance de falha precoce e resultados ruins são bastante comuns. E você pode fazer esse balanço de várias formas, tá? O clássico é a mão livre, como a grande maioria de nós fazemos. Você pode fazer por duas opções: a técnica de ressecção medida, que na literatura inglesa chama measure resection, e a técnica de gap balance, tá? Que é balanceamento por gaps. Você pode fazer por navegação, você pode fazer por robótica, ou por material específico, que é aquela prótese que você faz uma tomografia, planeja o corte ósseo e já vem a prótese já própria para aquele joelho do paciente. Eu vou focar no balanço ligamentar tradicional. Então, o objetivo de uma prótese, quando você faz os cortes, é sair de um gap assimétrico como esse da esquerda para um gap bem balanceado e simétrico como o da direita. As duas técnicas mais comuns no nosso meio são a técnica da ressecção medida, que é a measure resection. Como é que funciona? Basicamente, funciona por aqueles cortes clássicos, a linha de Whiteside, o eixo transepicondilar, o eixo posterior do fêmur, e você faz o corte perpendicular da tíbia. Tá? Basicamente, você faz todos os cortes, cortes baseados em marcas ósseas, você faz todos os cortes e depois você vai fazer o balanço ligamentar. Então, muita gente faz assim, tá? E é uma forma correta de fazer a prótese. Porém, a técnica de ressecção medida, ela tem a vantagem de manter a linha articular, porque você corta os 4 milímetros que o componente femoral tem. Ela tem um baixo risco de mid-flexion instability. Ela é intuitiva e fácil de fazer. Quais são as desvantagens da técnica de ressecção medida, né? Você tem uma rotação femoral imprevisível, ela tem bem mais gap assimétrico do que a gap balance, você tem uma frouxidão lateral mais prevalente e tem risco de lift-off, que é o descolamento do componente femoral da tíbia. E a técnica de gap balance? A técnica de gap balance, ela tem o objetivo é ter gaps de flexão e extensão simétricos. E como é que você faz? Primeiro, você faz o balanço em extensão. Você corta o fêmur distal, a tíbia proximal, e faz o balanço em extensão. Quando você obtém o balanço em extensão, aí você vai flexionar o joelho e fazer o corte do fêmur. Quando esse corte do fêmur, você não faz de forma aleatória, você vai ver se ele está paralelo ao corte da tíbia. Muitas vezes ele está paralelo. Você checa com o laminar spreader, você vê um paralelismo nessa foto da direita do corte que você ainda não fez com a tíbia, mas você pode botar uma bolacha, um bloco aqui e checar o varo e o valgo. Se ele tiver simétrico, você faz o corte. Então, você tem que ter a simetria. Se ele não tiver simétrico, se ele ficar, por exemplo, um fêmur arqueado, geralmente deixa instável medial, ele fica assimétrico em flexão. Então, você roda esse componente femoral um pouco para medial e faz o corte paralelo. Então, quais são as vantagens do gap balance? Gaps iguais, simétricos, de flexão e extensão, com tensão simétrica, né? Tem um melhor tracking patelar, tem um menor risco de estabilidade em flexão e tem menos risco de lift-off. A desvantagem é que você tem um pouco mais de risco de mid-flexion instability. Então, de uma forma geral, a literatura recomenda hoje fazer mais gap balance do que measure resection. Com relação aos pontos anatômicos, né, a gente sabe que a maior referência nossa é o eixo transepicondilar, mas a gente sabe também que tanto o eixo epicondilar, a linha de Whiteside e os côndilos posteriores, eles são referências que não são muito corretas. Então, esse estudo do Kinzel, que é um estudo clássico, ele mostra que o eixo transepicondilar não é uma referência confiável e quase 25% de erros na confecção dessa referência. Então, a gente, quando for fazer uma prótese, tem que pensar talvez em gap balance, já que essa não é uma referência tão confiável. É importante fazer o planejamento, né? Uma radiografia panorâmica é importante, principalmente quando você se depara com fraturas consolidadas viciosamente, algumas deformidades ósseas de varo ou valgo, né? E, na grande maioria dos planejamentos, os cortes variam entre 5 e 7 graus, eventualmente 4 graus, quando você faz o planejamento. Na técnica de gap balance, você vai fazer o balanço e extensão. No joelho varo, por exemplo, eu vou focar no varo e depois vou um pouco para o valgo para não ficar divagando muito.
Quais são as estruturas que você tem que liberar para obter esse balanço de extensão? Você tem que ressecar o osteófito posteromedial, a cápsula posteromedial você pode liberar também, muitas vezes o semimembranoso, são estruturas que você liberam e que aumentam mais o gap de extensão, e o ligamento oblíquo posterior. Quando você fez todos esses tempos e você precisa fazer algo mais, você vai para o ligamento colateral medial superficial, basicamente as suas fibras posteriores, que são elas que estão relacionadas ao gap de extensão. Obtido o gap de extensão, você vai checar o gap de flexão. Se ele estiver assimétrico, você vai liberar as fibras anteriores do ligamento colateral medial. E qual a sequência ideal para o complexo medial? Na verdade, não existe uma sequência ideal, tá? Eu uso uma sequência quase sempre, mas não tem um consenso entre vários estudos, né? Tem vários estudos que comentam, uns que nunca liberam o colateral medial, outros que liberam. Então, não há um consenso sobre isso, tá? O Arun Mulage, por exemplo, ele nunca libera o colateral medial superficial. Ele sempre faz gestos ósseos, mas ele não libera o colateral medial. E quando ele se depara com o joelho valgo, o joelho instável em flexão, ou com alguma assimetria de gap de flexão e extensão, ele acaba utilizando componentes constritos. Então, a sequência que eu uso mais frequentemente é a liberação do colateral medial superficial em todos os casos, remoção dos osteófitos em todos os casos. Se você tem uma constricção um pouco maior, libero o semimembranoso. E se você tem um pouco mais de dificuldade para obter esse gap de extensão, eu vou lá no oblíquo posterior e libero também. Então, com esses tempos aqui que eu falei, você praticamente resolve todos os casos. Porém, tem alguns pacientes que ainda ficam apertado medial, então você utiliza o Shift Resect, né, que é uma técnica descrita em 2004 por Dixon e Scott, que basicamente você diminui um pouco o componente tibial e resseca esse osso, e aí diminui a tensão do ligamento colateral medial, muitas vezes obtendo um bom balanço ligamentar. Mas, se persiste alguma instabilidade medial, você pode utilizar o osteótomo para fazer a liberação posterior ao colateral medial, por dentro dele, né? Você obtém, às vezes, 4 a 6 milímetros a mais. E eu, pessoalmente, eu uso bastante a técnica de liberação com agulha, tá? Que é mais ou menos como esse vídeo aqui. Você faz o laminar spreader, vai fazendo a distração do spreader e vai com aquela agulha rosa, 42x12, fazendo a liberação, e você consegue abrir 4 milímetros normalmente de uma forma tranquila, sem romper. Se, apesar de tudo isso, você ainda tem um pouco de restrição, você libera a pata de ganso, que já consegue de 2 a 4 milímetros, em situações extremas, né, como um varo complexo como esse aqui da direita, eu precisei fazer uma osteotomia do epicôndilo medial. Tá? É muito raro no joelho varo, é mais comum no joelho valgo, você lança a mão de técnicas de osteotomia de epicôndilo. E no joelho valgo, né? O joelho valgo ele é bem mais desafiador. Eu começo a apresentação mostrando 3 próteses, que é uma CPS, que é uma prótese semi-constrita, mas não de uma constrição muito grande, uma prótese LCCK, que é uma prótese de uma constrição maior, e uma prótese da Hinge LCCK, é uma RHK, é uma Hinge, que é uma constricção muito grande. Porque o joelho valgo, muitas vezes, você tem que estar preparado e entrar com essas estruturas, essas opções protéticas na sala. Nunca deve ser subestimado um joelho valgo, né? Frequentemente ele tem anormalidades ósseas, e existem várias classificações, mas assim, eu considero 2 as principais. Tá? A classificação do Adolf Lombardi, uma classificação de 2004, relativamente nova, ela é muito prática e objetiva, porque o joelho 1 ele é redutível, então é um valgo redutível. O joelho 2 é um valgo fixo, você já sabe que o colateral medial está bom, ou seja, é um joelho que você vai precisar fazer uma boa liberação ligamentar e a demanda técnica vai ser bem mais alta. E o tipo 3 é um joelho valgo que o colateral medial está insuficiente, ou seja, você vai ter que entrar com a prótese constrita ou semi-constrita. Então, é uma classificação bem interessante, porque ela já dá o tratamento. Então, aqui é um joelho tipo 2, é um valgo fixo, que você vai fazer a redução e ele não reduz. Então, você já sabe que a demanda técnica é grande, corresponde a 15% dos pacientes. O tipo 1 é o redutível, né? E o tipo 3 é um joelho com uma deformidade muito grande, um valgo enorme e uma insuficiência do ligamento colateral medial.
Esse outro caso é um caso nosso, um paciente com abertura imensa pré-operatoriamente, então você já sabe que vai ter que fazer um LCCK ou uma ringe nesse joelho para obter o sucesso. Aqui um outro caso de uma paciente com um valgo dinâmico, né, uma marcha com valgo dinâmico, ela flamba medial bastante, e aí, obviamente, eu tentei colocar uma primária, mas não tinha jeito, ele acabou com a prótese LCCK também. Então, esse é um valgo tipo 3 com insuficiência do colateral medial. A classificação mais nova e disparado a mais completa é a classificação do Arumulage, com a classificação 2013, que o valgo tipo 1 é o mesmo do Adolphe Lombardi, que é tipo 1, o tipo 2 é um valgo fixo, semelhante, só que ele tem outras subclassificações. Ele tem o valgo com hiperextensão, realmente a hiperextensão é um fator de falha precoce em artroplastia primária, então muitas vezes você tem que entrar com o componente também sempre constrito e cortando um pouco o fêmur distal. Valgo com flexo, que é outro joelho complexo também, e o valgo com insuficiência do colateral medial, o tipo 5, que corresponde ao tipo 3 do Adolphe Lombardi, e o tipo 6 é o valgo com deformidade extraarticular, talvez seja o mais demandante. Então, quanto mais grave o valgo, provavelmente a demanda técnica vai ser maior desse joelho. O problema do joelho valgo, né, além das contraturas ligamentares de partes moles, é que ele tem essa hipoplasia do côndilo lateral. Tá? Então, o corte normal seria onde está a linha preta, e no joelho valgo, pela hipoplasia, se você acaba usando a referência posterior, você pode cortar em rotação interna. Você corta na linha vermelha, aumentando o risco de instabilidade e o risco de instabilidade femoropatelar. Então, uma dica no joelho valgo, você sempre corta a tíbia primeiro e você entende melhor esse espaço, você vê essa hipoplasia de forma mais fácil do que quando você não faz. Aqui é um outro caso em que era uma hipoplasia muito grande, a gente fez o corte distal, você vê que não pegou nada do côndilo lateral, e outra hipoplasia posterior. A hipoplasia posterior, que é aquela que controla a rotação interna e externa, ela não é presente em todos os joelhos, né? A distal sempre, mas a posterior não. Então, hipoplasia posterior, você tem que rodar mais externo, ou 5 ou 7 graus. Então, aqui é um caso mostrando um vídeo de uma hipoplasia posterior bem grande de um outro joelho valgo. E aí, nesses casos, a gente tem uma tendência a utilizar os guias em 5 e em 7 graus de rotação externa, porque para não ficar com rotação interna desse componente femoral. Se você não tem o guia de rotação externa em 5 graus, se for um guia como esse, no caso fixo em 3, você dá uma rodadinha externa lá na mão mesmo, pina e corta. E aí você consegue resolver seu problema, mas isso fazendo a tíbia primeiro. Se você não fizer a tíbia primeiro, você não vai conseguir fazer essa correção. Eu, pessoalmente, no joelho valgo, eu tenho uma tendência a não cortar em 5 graus, 6 graus, eu corto sempre em 3 ou 4 graus, porque se você corta em 5, com frequência o joelho fica com um valgo residual importante, muitas vezes o paciente reclama, então eu corto em 3 ou 4 graus, dependendo do caso. E se você não tem um guia que corte 3 ou 4 graus, acho que a maioria dos implantes hoje tem, você pode medializar um pouco o guia intramedular do fêmur, e aí você consegue diminuir esse valgo, né? Aqui um exemplo de você medializando como é que fica a entrada do guia. Muito cuidado nesses valgos grandes em que você vai fazer uma correção. Esse caso específico é um paciente meu, há mais de 10 anos, 12 anos operado. Eu fiz um corte tibial um pouco grande na época e comecei a fazer a liberação do balanço ligamentar e acabei com um poli de 23. Por sorte, eu tinha na sala um poli de 23 da LPS Flex. Mas, assim, nem todo implante tem na sala um poli desse jeito. Importante você ter uma rotina, né? Fazer gap de extensão primeiro, gap de flexão segundo, principalmente nesses casos mais complexos. Você tem menos instabilidade em flexão e melhor balanço ligamentar comparado com a major resection, que é a ressecção medida que você corta a prótese toda. A liberação do canto posterolateral, você pode usar, cortar diretamente a cápsula posteromedial, como você está vendo aqui com bisturi elétrico, que é a técnica de Hanawat, ou você pode fazer o pie crust, tá? Eu gosto bastante dessa liberação com bisturi elétrico direto na cápsula posteromedial, muita gente se assusta, mas tem uma certa segurança, sim. E o pie crust também é a mesma coisa, só que você só pode empurrar até 5 milímetros. Se você empurrar mais fundo,
você pode ter uma lesão do nervo fibular. No trato iliotibial, eu prefiro fazer ela desinserindo como o slide da esquerda, diretamente na inserção, mas você pode fazer como no slide da direita, essa liberação fracionada também, isso é de acordo com a preferência de cada um. É importante liberar os osteófitos, e muitas vezes, quando você coloca o componente femoral e ele não fica, você percebe que o componente femoral fica pulando para frente na flexo-extensão, muitas vezes você está com a contratura do poplíteo ou algum osteófito posterior, então muitas vezes é importante fazer o sexto corte, e se não resolver isso aí, provavelmente é o poplíteo que está empurrando esse componente femoral, então às vezes é necessário fazer a liberação do poplíteo excepcionalmente. É importante esse paralelismo, por isso que eu simpatizo bastante pela técnica de gap balance, né? Então você faz aqui na mão, você faz uma tração, segura o pé, está paralelo, perfeito, você faz o corte femoral. É muito simples. Aqui também repetindo, testando o bloco, uma imagem de perfil. E naquelas situações mais extremas, em que você tem uma contratura muito grande, você tem que fazer a osteotomia do epicôndilo lateral, que é chamada de osteotomia de Bourdin, que pode ser fixado ou não. A escola europeia não tem uma tendência de fixar, mas a escola americana fixa com frequência. Aqui é um exemplo de um joelho valgo fixo tipo 2, de Lombardi, e tipo 5 de mulage, né? Um valgo fixo. Foi feito o planejamento, tinha 25 graus, geralmente acima de 20, sempre entre componentes estáticos, constritos. Aqui o pré da paciente é um valgo, você vê que ela abre bastante, mas ela tem um stop do colateral medial, ou seja, a sensação que o colateral medial está funcionando. Nesse caso eu fiz sem garrote, o paciente era diabético, e aí eu precisei fazer também a osteotomia, nesse caso usei serra. E aqui a liberação desse epicôndilo lateral. Eu comecei a fazer o pie crust, mas era muito retraído. E aqui o resultado final, eu não precisei de prótese constrita, eu utilizei prótese primária. Você vê que ele tem um stop bem no colateral medial, então, mesmo com um valgo grande, mas o colateral bom, você tem um bom alinhamento. E aí eu cortei esse aqui em 3 graus, então ela fica bem retinha a perna, fica um valgo bem sutil, porque muitas vezes, se você colocar os 6 graus de valgo, fica um valgo muito grande clinicamente, o paciente às vezes não fica tão satisfeito. Em algumas situações, eu tenho usado muito esse componente femoral protético em joelho valgo, né, que é o CPS, que é um componente semi-constrito, mas é uma prótese primária, só que ela vem com essa parte aqui, essa pequena haste, para melhorar a estabilização na tíbia, né, e não ter uma sutura tão precoce. Aqui é como fica o componente, é um componente com vitamina E bastante interessante. E desses valgos bem grotescos, né, que você tem uma abertura já maior, um defeito muito importante, aí sim você acaba indo para os componentes constritos, tipo CCK, né, que aqui vai resolver mesmo, que é mais seguro. E quando você se depara com esse valgo muito grande, que tem uma abertura medial importante, não hesite em entrar com componentes totalmente constritos, né? Porque mesmo a LCCK ele não segura nesses casos severos, ele fica instável e vai luxar. E quando você tem associado alguma instabilidade de flexão, também o semiconstrito não funciona, você tem que ter um total constrito. Nesse caso, a gente utilizou uma prótese hinge. A prótese hinge ela é rotatória, né, para dissipar parte da energia, não tem uma sutura tão precoce. Opção bastante interessante nessas deformidades grandes ou pacientes idosos com baixa demanda. Com relação à abordagem convencional ao Keblish, eu comecei a minha vida fazendo Keblish, mas acho que de 10 anos para cá eu faço quase tudo, praticamente 100% por acesso medial. E o que me incomodava um pouco no Keblish era justamente ter que deixar esse flap de gordura. Eu não sentia tão confortável, porque quando você faz o Keblish, faz totalmente sentido que você vai pelo lado lateral, onde está tudo contraturado, você abre, você não agride a parte medial, mas tem que deixar esse flap de gordura. Isso realmente eu não sentia confortável, apesar de não ter nenhuma complicação com esse acesso. Porém, o joelho valgo, você pode ficar com alguma instabilidade residual, varia de 6% a 24%,
muitas vezes por falha no balanço ligamentar, e pode acontecer casos como esse de luxação. Por isso, esses casos mais complexos, entrar com componentes semiconstritos na sala. Lembrar de rodar externo o componente femoral sempre entre 6 e 7 graus, e o release lateral deve ser evitado, né? Esse caso da esquerda, ela ficou subluxado porque usou um guia de 3 graus, ou seja, o componente ficou em rotação interna. E esse outro caso é um paciente que necrosou a patela por um release, apesar dessa imagem horrível no perfil, o paciente era totalmente assintomático, né? Era mais assustador do que em alguma queixa. Esse paciente é meu mesmo, operado há muitos anos atrás. E outro risco, que eu acho que é o que mais assusta nesses valgos muito grandes, é a paralisia do nervo fibular, né? Então, muito cuidado nessas liberações, porque no pós-operatório o pé pode cair, mas o que consola a gente é que a grande maioria dos pacientes eles acabam recuperando, ou total ou parcialmente, o nervo fibular. Então, era isso que eu tinha para falar sobre balanço ligamentar. Então, vamos continuando. Daniel, vamos tentar tudo ok? Vamos ver, vamos lá. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo. Enxergando aí, né? Sim. Tá. Deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Então, a mim coube falar, como eu estava falando ali, sobre o planejamento pré-operatório, sobre as vias de acesso, né? Então, entre os objetivos da artroplastia total de joelho, a gente tem o alívio da dor e a correção das deformidades, levando a uma melhora funcional e a uma melhor qualidade de vida do nosso paciente. Entre as indicações, ali o Dr. Daniel Wolff já comentou bastante, né? Mas a gente pode resumir as principais indicações naquele paciente que apresenta uma dor incapacitante, onde já foi tentado todas as formas de tratamento conservador, desde que ele tenha uma imagem compatível no raio-x, né? Seja uma artrose, uma artrite pós-traumática ou até uma doença reumatológica. E quando a gente fala de indicação, sendo a dor o principal queixa, é importante que a gente caracterize essa dor. A dor ela é de uma subjetividade extrema. Então, é importante avaliar a intensidade dessa dor, se essa dor ocorre ao repouso, se ocorre durante a marcha, avaliar o perímetro de marcha desse paciente, como é que é a capacidade dele de subir e descer planos inclinados, se ele precisa fazer uso de alguma bengala ou de algum bastão de apoio. De novo travou aqui, Cristiano. E a Olivia aí, não consegue salvar a gente? Consegue? Agora foi. Foi. Vai, passou. Tá. Falando ainda de indicações, então, é importante sempre considerar a idade do paciente. Quando a gente fala em idade, importa muito mais a idade biológica do paciente, né? Porque a gente sabe que a gente tem pacientes muito sadios com 80 anos e paciente muito doente com 60 anos. Isso vai pesar muito na nossa indicação. Avaliar o nível de atividade, sedentarismo desse paciente, afastar outras causas de dor no joelho, às vezes como uma dor radicular ou uma dor proveniente do quadril ipsilateral, avaliar deformidades ou limitação das articulações do quadril e do tornozelo daquele membro e, quando preciso, corrigir isso antes, ver se esse paciente tem alguma doença relacionada com uma depressão, ansiedade ou fibromialgia, para que não se crie falsas expectativas na cabeça desse paciente. O que a gente quer dar para esse paciente, o que a gente pode dar é um joelho artificial. E como um joelho artificial, ele nunca vai ser igual ao joelho natural. Ele tem muitas limitações. É importante o paciente entender isso para que não crie falsas expectativas em relação ao resultado. Em relação às contraindicações, a lista também é extensa, né? E a gente tem como principais contraindicações absolutas a presença de um foco infeccioso ativo no joelho ou mesmo à distância, alguma disfunção grave do mecanismo extensor do paciente, seja por uma sequela neurológica ou por uma lesão traumática, e um quadro de demência.
E já nas contraindicações relativas, aí uma lista mais extensa ainda, eu coloquei aqui algumas principais, que seriam uma insuficiência arterial, ou mesmo um histórico de TVP nesse membro, lesões cutâneas ativas no local da incisão ou próximo a ela, paciente obeso mórbido. Hoje em dia a gente sabe que existe uma tendência de encaminhar o paciente obeso mórbido primeiro para a cirurgia bariátrica, né, e depois para realizar a prótese de joelho, para que ele possa fazer uma reabilitação mais adequada. Quadros de depressão e alcoolismo vão entrar como contraindicação relativa também, e aquele paciente que tem uma coxartrose do mesmo lado. Então, no planejamento, a gente tem que levar em consideração essas três coisas: a anamnese, do qual eu já falei um pouquinho, onde é que entram as indicações e contraindicações, o exame físico e os exames complementares. No exame físico, sempre é importante registrar o nosso exame físico, ele deve ser feito tanto no apoio mono como bipodálico, avaliar esse paciente na posição supina e avaliar esse paciente deambulando, caminhando. Avaliar a pele, onde é que vai ser feita a nossa incisão, avaliar se existe alguma cicatriz prévia já nessa região, avaliar as deformidades que o paciente apresenta, seja no plano coronal, como no caso das figuras, no vario e no valgo, mas também nos planos sagital, como um flexo, um recurvato, e até mesmo no plano rotacional, que a gente sabe que nos valgos muitas vezes está acompanhado de uma deformidade rotacional da tíbia. Avaliar as instabilidades desse joelho, onde a gente vai fazer os testes ligamentares e ver muitas vezes a insuficiência ligamentar. Avaliar esse mecanismo extensor, graduar a força muscular. A gente opera pacientes mais idosos, muitas vezes tem Parkinson e às vezes com uma limitação importante da força. Isso vai influir diretamente na nossa reabilitação. Ver o arco de movimento desse paciente e o estado neurovascular. Em relação a exames complementares, nós vamos falar basicamente do raio-x, né, e principalmente nessas três incidências, onde entra o AP monopodal, um perfil de flexão de 30 graus e um axial de patela 30 graus. Então, aqui estão as três incidências, né, e essas incidências também vão servir para a gente avaliar defeitos ósseos, onde nós já vamos planejar se nós vamos precisar algum calço, alguma cunha e hastes, vamos usar enxerto ou até mesmo material trabeculado. Vamos avaliar a presença de material de síntese também, e se tiver algum material de síntese, nós já vamos ter que planejar se nós vamos fazer uma cirurgia em 1 ou 2 tempos, se a via de acesso vai ser a mesma para a retirada do material de síntese ou não, e se nós vamos precisar de algum material especial para retirar esse material de síntese. Às vezes a gente pode precisar dessa incidência de Rosenberg, onde a gente vai evitar subestimar uma artrose, né? Ela é um pouco mais sensível com a AP monopodal. E, normalmente, o panorâmico, né, que para mim acaba sendo um exame de rotina para aquele paciente que eu vou fazer uma artroplastia, onde a gente vai avaliar a presença de deformidades extraarticulares, a gente vai avaliar os eixos, tanto anatômico como panorâmico, e vai ver se tem alguma obliteração do canal, que vai influenciar diretamente no uso dos nossos guias intramedulares durante a prótese. Os templates, né, eles vão servir para predizer o tamanho dos componentes da prótese, né? Os templates nunca foi uma unanimidade entre os cirurgiões de joelho, nossos colegas do quadril acabam utilizando bem mais. No joelho eles têm uma acurácia um pouco abaixo, em torno de 60%, e ele pode ser feito tanto da forma manual como da forma digital, né? Através de softwares. Ainda falando de exames complementares, a gente pode citar a tomografia e a ressonância, mas são realmente exames de exceção. A tomografia, quando a gente quer avaliar alguma sequela de fratura ou a presença de uma pseudoartrose, e a ressonância, onde a gente pode avaliar uma osteonecrose, mas é mais usado para estudar as partes moles, como a presença de uma sinovite vilonodular. Também pensar um pouquinho no planejamento transoperatório, né? Como é que vai estar a composição da nossa equipe cirúrgica, entrar para a sala já com uma via de acesso bem definida, como é que vai ser essa profilaxia em relação ao uso de antibiótico. Muitas vezes o paciente é alérgico ao nosso antibiótico já de primeira escolha, isso tem que estar bem claro na nossa cabeça. Nós vamos usar o transamin ou não, como é que vai ser essa nossa cimentação da prótese, se a gente vai utilizar antibiótico junto no cimento. A gente sabe que normalmente pacientes imunodeprimidos, como artrite reumatoide ou diabetes, existe uma tendência de utilizar já o antibiótico junto no cimento. Se nós vamos usar o garrote ou não, temos que estar bem definido em relação ao tipo de implante, se nós vamos reter o cruzado, ou vamos usar um implante póstero estabilizado, semiconstrito ou até mesmo constrito. E se nós vamos precisar enxerto ósseo, algum aumento ou até mesmo material trabeculado.
E já pensar, logicamente, nosso planejamento pós-operatório, né? Vamos fazer a profilaxia de TVP, vamos usar meia elástica, não vamos usar, uso de anticoagulante por quanto tempo, como é que vai ser a analgesia desse paciente. A gente sabe que essa analgesia ela deve começar lá no pré-operatório, através de uma analgesia preemptiva, né? Onde a gente vai ter uma eficácia muito maior. Como é que vai ser feita a fisioterapia e o período em quanto tempo esse paciente vai deambular. Como é que vai ser feita a troca de curativo, tanto dentro do hospital, que muitas vezes é um problema, mas principalmente em casa, como é que a gente vai orientar esse curativo, e como é que nós vamos fazer o controle nutricional desse paciente. Muitas vezes a gente opera pacientes mais idosos já, mais subnutridos, isso tem uma influência direta, principalmente em relação ao processo de cicatrização. E sempre respeitar os princípios básicos que a gente sabe. Uma manipulação cuidadosa de partes moles, né, onde a gente vai procurar sempre realinhar o membro, posicionar adequadamente os nossos implantes, sempre procurando preservar o estoque ósseo, jamais corrigir um balanço ligamentar através de cortes ósseos, né, e sempre procurar equalizar os nossos espaços de flexão e extensão. Em relação às vias de acesso, então, quando a gente entra nesse assunto de vias de acesso, é inevitável que se fale da vascularização da pele. E quanto a isso, é importante a gente saber que o suprimento sanguíneo dessa pele na parte anterior do joelho vem de medial para lateral através das artérias geniculada descendente e artéria safena. E essas artérias, levando a vascularização na pele, ocorrem as anastomoses superficiais à face. Então, a nossa dissecção ela deve ser atraumática, logicamente, mas subfacial, então no plano abaixo da face. Isso é importante para que se evitem situações como essa, quando a gente tem uma necrose extensa de pele com uma prótese embaixo. Muitas vezes a gente vai nos deparar com um paciente que já tem cicatrizes prévias no joelho, então a gente sempre vai preferir realizar uma nova incisão, sempre pelo lado mais lateral, por incisões mais laterais, sempre preservando o lado medial, que é onde vem a vascularização. Em relação aos acessos anteriores, propriamente ditos, eu vou falar basicamente de 4 acessos: o parapatelar medial, midivastos, os subvastos e o anterolateral, e vou citar um pouquinho os acessos estendidos. Então, o parapatelar medial, ele foi descrito originalmente por von Langenbeck em 1879, ele é realizado através de uma incisão na pele longitudinal anterior e uma incisão no tendão do quadríceps, depois onde se preserva 1/3 medial e 2/3 laterais. Isso foi uma modificação colocada por Insel nesse acesso, para facilitar o fechamento e a cicatrização. O acesso original ele era descrito entre o tendão do quadríceps e o músculo. O acesso segue distal, contornando a borda medial da patela, deixando em torno de 0,5 centímetro a 1 centímetro de tecido inserido na patela para facilitar o fechamento, e corre junto à borda medial do tendão patelar. Ele é o acesso mais utilizado, amplamente mais utilizado, apresenta uma melhor exposição e uma técnica relativamente mais simples, com uma curva mais simples de aprendizado. Ele pode ser combinado com várias incisões cutâneas prévias, né, e ele permite mais fácil luxar ou everter a patela. É indicado para próteses primárias e revisões sem deformidades graves. Como desvantagem, ele tem o risco, quase que invariavelmente, de lesar o ramo infrapatelar do nervo safeno, e nos joelhos valgos ele pode levar a uma instabilidade do mecanismo extensor, alguma dificuldade maior na liberação lateral e um comprometimento da vascularização da patela se a gente precisar fazer um release lateral. O acesso subvastos é realizado através de uma incisão cutânea também na linha média, e a grande diferença desse acesso é que a artrotomia ela se dá por baixo do vasto medial, sendo assim o tendão do quadríceps preservado. A parte distal do acesso ele é semelhante ao parapatelar medial. Aqui nessa figura a gente consegue ver bem o desenho de como ocorre o acesso. Como desvantagem, ele tem uma menor exposição articular, então a gente vai ter mais dificuldade em caso que precise estender esse acesso, sendo assim reservado para casos mais complexos, paciente mais fáceis, vamos dizer assim, né? Ele é contraindicado em obesos ou casos mais complicados de revisão, joelho rígido ou osteotomia prévia. A maior vantagem desse acesso, que, como eu falei, ele vai preservar o quadríceps, então vai facilitar a nossa reabilitação pós-operatória. E na fase mais aguda, o paciente vai ter menos dor pós-operatória.
O acesso mid-vastos é uma modificação do acesso subvastos, né? Na verdade, a artrotomia, em vez de ocorrer por baixo do vasto medial, ocorre no meio do vasto, então, onde as fibras musculares vão ser divididas paralelamente. A vantagem desse acesso em relação ao subvasto é que a eversão da patela se torna mais fácil e tem um menor risco de lesar a artéria e o nervo safeno, que vão correr junto ao sartório. Aqui a gente vê a figura do acesso. E o acesso anterolateral, popularizado por Keblish, ocorre através de uma incisão na pele longitudinal anterior, também ou levemente lateral. Tem início em torno de 7 centímetros proximal à borda superior da patela. Esse acesso ocorre entre o vasto lateral e o tendão do quadríceps, correndo junto à borda lateral da patela e tendão patelar. A extensão proximal desse acesso pode ser feita via subvasto lateral e a extensão distal, em caso de necessidade, pode ser feita via osteotomia da TAT. As vantagens desse acesso para o joelho valgo, né, é que ele vai preservar a vascularização da patela e o ramo infrapatelar do nervo safeno. O release lateral e o balanço ligamentar vão ser mais fáceis, né, porque a gente vai cair justamente no lado côncavo, no lado contraturado do nosso joelho. Com isso, a gente vai preservar aquele lado que já apresenta o maior frouxidão, que é o lado medial. A gente vai evitar de agredir o lado medial. E, normalmente, quando a gente faz a redução da patela em cima da prótese, a gente vai perceber que existe um tracking patelar mais harmônico. Esse tracking ele é mais fácil de ser realizado, pelo menos na minha opinião, com esse acesso. Como desvantagem, ele exige incisões maiores. Para quem não está muito habituado com ele, a gente pode fazer uma analogia, que é como se a gente fosse dirigir numa mão inglesa, porque nós vamos enxergar o joelho através na janela lateral ao tendão patelar e a patela, né? Com isso, a gente vai ter, como a TAT ela já é inserida mais lateralmente, nós vamos entrar lateral a ela, nós vamos ter uma janela tibial menor. E isso pode levar a algum erro na rotação do componente tibial. Então, prestar bastante atenção nisso aí. E como o Dr. Sérgio Canuto já falou, o fechamento da cápsula ele é impossibilitado nesse acesso, porque a gente vai corrigir o valgo. Então, uma opção que tem é a gente preservar esse flap de gordura, né, em vez de ressecar, como normalmente se faz no acesso parapatelar medial, onde a gente resseca essa gordura debaixo do tendão patelar, a gente preserva ela inserida junto à cápsula e depois usa para fazer o fechamento. Em relação aos acessos estendidos, então, eles vão ser usados basicamente para os casos mais complexos, patela baixa e revisões. A gente pode citar, então, entre esses acessos, o SNP de quadríceps, que é um acesso estendido menos agressivo, e ele pode ser utilizado tanto para o parapatelar medial como para a via de Keblish. A osteotomia da TAT, que vai nos dar uma excelente exposição, no entanto, com um risco maior de pseudoartrose, e aí vai dificultar muitas vezes também a nossa reabilitação, principalmente no paciente mais idoso, que tem mais dificuldade de evitar o apoio. E o acesso VY, que também vai nos dar uma excelente exposição, mas vai gerar uma fraqueza maior do mecanismo extensor. Então, como mensagem final, eu queria dizer que planejar sempre é o primeiro passo para tudo, né? Então, é o primeiro passo para o sucesso na artroplastia. Sempre lembro de procurar registrar e prever as nossas dificuldades. Eu tenho para mim que eu sempre tento fazer a cirurgia na minha cabeça antes da cirurgia ocorrer, então eu tento operar o paciente para mim antes de operar e com isso eu consigo prever mais facilmente as dificuldades que eu vou ter. Em relação às vias de acesso, o respeito primordial à vascularização da pele, e optar por aquele acesso que te dê uma exposição adequada, mas que seja confortável e familiar ao cirurgião. Seria isso, muito obrigado. Tu libera a tela daí, Daniel? Foi? Foi. Beleza. Bom, devido ao tempo, vou ter que dar uma acelerada aqui. Então, coube a mim trazer um caso clínico referente aos princípios da artroplastia total de joelho, né? É um paciente masculino de 57 anos, foi submetido a uma osteossíntese em fratura diafisária do fêmur direito em 2008. Ele evoluiu com dor crônica diária em região lombar e no joelho direito.
marcha claudicante com piora progressiva dos sintomas, um arco de movimento de 10 a 90 graus, uma deformidade fixa em valgo com flexo. Então, a imagem clínica mostra o valgo assimétrico, no membro inferior direito, um discreto flexo do joelho, uma cicatriz na coxa direita. Aqui vamos ver a marcha. Uma marcha claudicante com inclinação pélvica, né? Aqui na visão posterior. O arco de movimento, então, de 90 graus, com flexo. E ao exame eu não tenho imagem aí, mas era um valgo fixo. A radiografia, então, em AP do joelho, mostra, então, o material de síntese, que fixou a fratura diafisária do fêmur, uma artrose que eu classifiquei como um Albach grau 4, né? Um valgo. No perfil, a gente não observa muita deformidade, e a preocupação aqui, nesse caso, é fazer um estudo sobre as deformidades extra ou intraarticulares, né? Para avaliar como que a gente vai conduzir o caso. Então, pela classificação de Kjellgren e Laurensen, grau 4, e Albach, grau 4. Então, nós temos o panorâmico de membros inferiores, onde demonstrou um valgo de 23 graus. Em relação à dúvida, nesse caso, eu pergunto para os colegas aí, vocês fariam o tratamento em 1 ou 2 tempos, num único tempo? Que tipo de prótese vocês indicariam? Pode começar o Daniel Wolff. Então, esse caso é bem interessante, né? Bastante complexo, né? Um valgo, né? Como sempre. Como o Dr. Sérgio falou, não subestimar, né? O valgo, é um valgo fixo, né? Eu acho que contempla as 3 aulas aí, né? Se você vê que se vai usar uma prótese primária, né? Ou não, entrar já na cirurgia, acredito que uma prótese mais constrita, né? Eu estou falando em cirurgia aqui já para prótese, né? Porque já pelo adiantar da hora, né? Sim. Faria provavelmente em 2 tempos, tiraria uma conduta que eu tomo, sempre tirar o material de síntese antes e depois, para ver se não tem uma infecção, nada, né? Uma preocupação minha. E eu acho que, né, entrar com uma prótese, fazer o planejamento, como a aula do Daniel, né? Fazer um planejamento, um bom planejamento, que via de acesso fazer, né? Que eu acho que o Klein tem bastante experiência também em acesso lateral. E se faz acesso lateral, medial, e aí deixo as demais perguntas aí para os colegas aí. Klein, o que tu acha? Concordo com o Daniel também, Cristiano. Eu faria em 2 tempos também, retiraria o material de síntese primeiro, né? Me sinto mais confortável dessa forma, para tentar fazer a prótese através de um alinhamento intramedular. Eu acho que é possível. Não parece ter grande deformidade ali no fêmur. Mas entraria pensando numa prótese também semi-constrita aí, e provavelmente ali chance de ter que usar algum cálcio ali no fêmur distal ali. Pensaria em colocar uma prótese com hastes aí também. Canuto. Também 2 tempos, mais pelo risco de uma infecção do que pela dificuldade técnica, né? Valgo acima de 20 graus, como falei, eu sempre gosto de entrar com a prótese constrita na sala, mas a sensação desse caso específico é que eu acho que não, assim, vai acabar em primária, dá para acabar em primária sim, se você entrar um pouco mais medial, porque aí você olhar um valgo desse, com aquela abertura muito pequena medial no raio-x em carga, significa que o colateral medial deve estar suficiente. O que chama a atenção é um valgo da tíbia desse paciente, né? Ele tem um valgo tibial considerável, né? Então,
O fêmur não tem a deformidade tão grande, mas a tíbia tem um valgo grande. Mas eu trataria da forma igual dos colegas. A gente fez o estudo do alinhamento dos membros e foi observado que tinha uma deformidade articular, uma dupla deformidade no fêmur, uma extraarticular e intraarticular. E na tíbia, uma deformidade intraarticular. Só que essa deformidade era pequena, né, pelo cálculo, e a ideia, então, era uma prótese primária ou uma semiconstrita. Eu preferi entrar com uma semiconstrita, por causa talvez da perda óssea, ali, dessas dupla deformidade articular, né, da tíbia e do fêmur. Então, aí a gente fez o planejamento, né, pré-operatório, com template digital, e a cirurgia, eu tive uma dificuldade na cirurgia que eu não conseguia, o gap em extensão ele estava reduzido, então eu tive que tirar mais osso no fêmur e diminuir o tamanho da prótese. Já aconteceu isso contigo, Canuto? Já. E a liberação de partes moles, aí eu fiz lateral, fiz para o pai crust, né? Foi tranquilo, mas o problema foi o corte no fêmur aí. Que prótese é essa, Cristiano? Essa aí é uma prótese é TC3, né? A da Johnson, né? Da Johnson. E ela é constrita, essa prótese aí, né? É. Você não cogitou botar uma haste, não, aí? Pois é. Na verdade, eu achei que ficou bem estável na hora e preferia não colocar haste. Né? Não, ela vai funcionar, né? Mas ela vai sobrecarregar um pouco, né? Eu acabo colocando haste, mas eu já vi alguns casos, até o Hugo mesmo uma vez mostrou um caso sem haste, mas é homem o paciente, né? É homem. É um osso melhor, né? Sim. Tá, então, ficou muito bom. Aqui está a imagem pós-operatória. Posso fazer uma pergunta? O doutor Sérgio ou algum colega usaria a navegação, não, para fazer para não tirar material de síntese? A minha experiência com navegação foi de 2007 a 2009, por aí, 2010. Agora faz tempo que eu não uso mais navegação, não sei nem mais usar. Isso aí. Eu não uso, Daniel. Também não tenho experiência. Eu também não tenho experiência com navegação e nem com robótica. Em relação ao pós-operatório, como que o senhor faz o pós-operatório, doutor Canuto? O pós-operatório meu, geralmente eu interno o paciente, eu gosto de fazer bloqueio, né, de adutor para analgesia nas primeiras 24 horas. Se o paciente tem uma força do quadríceps boa, eu permito ele pisar no dia seguinte, quando é homem. Mulher, eu seguro 48 horas para pisar pelo risco de queda. Eu uso dreno por 24 horas. Eu uso ácido tranexâmico intra-articular e endovenoso. Que mais? E faço anestesia da cápsula, né, posterior e recesso medial e lateral na cirurgia. Pronto, basicamente, acho que... Ok. E não limite carga, pode ser carga total se tolerar. Tá. Não faço carga parcial, não. Aqui o arco de movimento não mudou muito. Normalmente não muda, né? Melhora a extensão, mas a flexão geralmente mantém. Mas ficou muito bom. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Então, vamos encerrando o curso de hoje. Agradeço a todos os participantes aí. Obrigado. Compartilha.
Oi? Cristiano, descompartilha a sua apresentação, por favor. Obrigado. Pô, o Cristiano falou que ia ser rápido, mas foi rápido mesmo, né? Falei, Cristiano, acaba até 21h15, 21h20, 21h09 ele já terminou. Não, mas foi bem mesmo, né? Foi bem legal. Pessoal, eu gostaria de tirar uma foto antes de terminar, assim, aproveitar. Nós já tivemos o total de 89 pessoas nessa aula, agora já baixamos um pouco, mas vamos tirar uma foto das pessoas que estão presentes, aqueles que quiserem abrir a câmera para aparecer na divulgação que nós vamos fazer, vamos dar alguns segundos, nós temos bastante pessoas, né? Então eu vou tirar várias fotos, aqueles que quiserem estarem presentes, se fizer o favor de abrir, alguns segundos, vou colocar aqui, já vou abrir, vou bater a primeira foto, eu vou precisar bater 3 fotos, pessoal, tá? Primeira, então, todo mundo olhando para a câmera, faz favor. Primeira. Obrigado. Vou tirar agora a segunda, pessoal. Só abrir a câmera também. Quem tiver vontade aí de aparecer, faz favor. Vou bater a segunda foto. O pessoal ainda está abrindo um pouquinho. Abrindo, segunda foto. Perfeito. E agora eu vou bater a terceira foto, pessoal. Puder abrir a câmera novamente. Terceira foto. Tá? Obrigado. Então tá joia. Batemos as 3 fotos. Acho que saiu bastante gente. Bom, eu queria agradecer muito, né, a todos vocês, né, como a gente comentou, esse aqui é o curso de educação continuada da SBOT da Regional Santa Catarina, aos 3 colegas da Regional que se esmeraram em aulas, né, aulas muito boas. Seu caso aí foi excelente, viu, Cristiano? Muito obrigado aí. Obrigado. E Canuto, sem dúvida nenhuma, uma aula muito legal, né? Uma aula bem prática, tenho certeza absoluta aí que quem faz joelho deve ter gostado bastante, quem gosta de fazer prótese, né? Deve ter gostado bastante, né? Logicamente, como a gente está à distância, né? Agradecer a vocês por terem participado, a gente não pode fazer muito mais do que além de agradecer, e o que nós vamos fazer, vamos oferecer a vocês um presente virtual, né? Então, cada um de vocês vão receber aí no WhatsApp, né, um retrato animado de vocês, né, que é feito aqui por um artista catarinense, né? Então, vocês vão receber no WhatsApp aí depois e nós vamos também colocar isso aí nas nossas redes sociais. Espero que vocês gostem, viu? Vocês vão receber logo depois aí no WhatsApp de cada um. Eu só posso agradecer em nome da regional, da SBOT Santa Catarina, do nosso presidente Henrique Eisenberg, e dizer que foi um prazer, né? E ver que foi um número super grande de pessoas participando aí de uma coisa tão específica que é falar sobre prótese do joelho. Bom, um abraço e um agradecimento especial a você, Canuto, que é meu amigo, né, pessoal? E colegas todos que estiveram aqui presentes, a gente quer agradecer muito, sabendo que essas reuniões fortificam muito a nossa regional, né? Nós temos daqui 15 dias a reunião científica da Regional Santa Catarina, esperamos contar com a presença de todos vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado, viu, Canuto? Posso dar um aviso, Funchal? Opa, lógico, você não pede, você manda. Então, um aviso rápido. Primeiro, agradecer o convite, realmente fiquei muito elogiado. Aulas excelentes, o caso ficou muito bom. Eu queria convidar todos vocês que essa quinta-feira agora vai ter a Regional Nordeste. Eu vou dar uma aula sobre lesão do LCA associada à lesão em rampa. Vai ter uma outra aula de lesão do LCA associada à raiz meniscal lateral e vai ter 2 casos clínicos. Na semana que vem, no dia 20, quinta-feira, nós vamos ter um evento da SBCJ, junto com a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, sobre o joelho na criança. Tá? Basicamente, vai ser LCA e instabilidade patelar na criança. E no dia 28 de maio e 29 de maio, nós vamos ter um curso de reconstrução anterolateral e extraarticular. O evento vai ser numa sexta-feira, às 19 horas, e no sábado, às 9 da manhã. Tá? Por que sábado, 9 da manhã? Porque tem vários convidados europeus. Tá? Vai estar o Eduardo Mônaco, de Roma,
o Alberto Grassi, do Instituto Risoli, na Itália, vai ter Anne Carignac, de Toulouse, o Steve Klaes, da Bélgica, e o Bertrand Sonorecoté, de Lyon. Então, assim, vai ser um evento bastante interessante, com muita prática, muita técnica cirúrgica, e o que eu acho que vai ser imperdível, e eu conto com a presença de todos nesses eventos. Obrigado, Wolfschau. É isso. Obrigado você por ter passado essas notícias aí para todos nós ali, com certeza. Nós vamos receber, com certeza, isso aí. A gente vai propagar aqui dentro da nossa regional, aqui, Regional Sul, né? Da Regional Sul, de joelho, e da parte de ortopedia também. Pessoal, uma boa noite a todos e obrigado, né? Hoje é terça-feira, amanhã ainda continua. Um abraço. Abraço. Obrigado.